Agora a gente fala de educação aqui no Jornal da Manhã. Alunos com deficiência auditiva estão tendo muita dificuldade para acompanhar as aulas nas escolas estaduais porque faltam intérpretes de Libras, a língua dos sinais. Em Feira de Santana já tem aluno que desistiu de estudar. Eles estão tendo aula, mas como não pudemos filmar dentro da sala, concordaram em nos acompanhar até o pátio. Eles se queixam de que estão tendo muita dificuldade em compreender o que é transmitido pelos professores. Todos são deficientes auditivos e desde o início do ano letivo, iniciado no dia 15 de fevereiro nas escolas estaduais, eles estão sem intérpretes de Libras, a linguagem brasileira de sinais. Luara diz que está vindo para a escola e copiando os assuntos, mas sem a explicação do conteúdo fica muito difícil assimilar. Já a Catiane, que está no 7º ano, ficou tão desanimada que abandonou as aulas. Ela está aqui porque soube da nossa reportagem e veio de casa com a mãe. É um direito dela ter educação. Ela precisa. Não é só minha filha que desistiu de vir para a escola. Muitos surdos já desistiram. Feira de Santana tem 73 escolas estaduais. Segundo o Núcleo Regional de Educação, cerca de 40% delas têm algum aluno com deficiência auditiva. Para atender todos esses alunos, o município contava com aproximadamente 15 intérpretes. No caso dos intérpretes de Libras, né, que a gente está trabalhando para que se faça uma contratação em regime emergencial, né, é preciso que a Procuradoria-Geral do Estado libere essa contratação. Então, todos os esforços estão sendo feitos no sentido de que seja liberado o mais rápido possível. Aqui em Salvador, os estudantes surdos da rede estadual de ensino, que também estão sem intérpretes de Libras, fizeram um protesto. Professores, pais e alunos que estudam na rede estadual de ensino se reuniram para protestar contra a falta de intérpretes de Libras nas salas de aula. Uma lei federal garante a presença do intérprete de Libras dentro das salas de aula nas escolas públicas que têm estudantes surdos. Só que há cerca de um mês os estudantes aqui da Bahia estão sem esse direito. Isso porque o contrato que era firmado entre o governo estadual e os intérpretes foi cancelado por causa de irregularidades. E até então não foi renovado. Os intérpretes, eles tiveram o contrato suspenso pelo governo. O antigo PST, que na verdade o PST é um contrato ilegal, que nós não temos nenhuma garantia, né, em relação às leis trabalhistas. Ele foi suspenso, o governo garantiu um novo contrato, que no caso seria o REDA, só que esse contrato ainda não foi liberado. Sem o intérprete de Libras em sala, fica mais difícil para o estudante entender o que é dito pelo professor, o que prejudica o rendimento escolar. Começa a ficar difícil, sim, até para algumas séries, né? No caso dela, que já é 1º ano, e aí tem mais dificuldade de entender o assunto e como já estão acostumados a ficar com o intérprete, agora é mais difícil. Ele só aprende se eles vê. Então, um surdo copia o outro. O Ilva estuda no Colégio Estadual Rafael Serravalli e está no ensino médio, fase importante de preparação para a universidade. Em Libras, ele explica que nem sempre o professor consegue tirar as dúvidas de um aluno surdo sem a interpretação na linguagem brasileira de sinais. É importante ter um intérprete em sala de aula. Nós não temos um intérprete, então está difícil para todos nós surdos aprender o que está sendo passado na sala. Ele não entende nada e aí ele pede sempre ao professor para tirar as dúvidas dele. Claro, como é difícil, né? Você depender de uma pessoa para conseguir compreender o que o professor diz e não conseguir. O intérprete de Libras é sim fundamental na sala de aula. Inclusive nós vimos escrito num dos cartazes que não é opção, é uma necessidade. Vou fazer contato então com a Adriana Oliveira. Ela está no centro da cidade, na Praça do Campo Grande, ao lado de uma psicopedagoga. Ô Adriana, o que é que diz a Secretaria Estadual da Educação com relação a esse caso aí? Olha, Ricardo, em nota oficial, a Secretaria Estadual de Educação informou que está providenciando a contratação desses intérpretes de Libra, mas não informou quando eles vão estar em sala de aula. Aqui a gente está na companhia de uma psicopedagoga, a Cristine Toniolo. Qual o papel deste tradutor na sala de aula? Ele é de fundamental importância, porque ele, na verdade, é o verdadeiro canal, né, da transmissão do que está sendo falado oralmente para essa criança, esse adolescente ou esse estudante. Então, na verdade, ele é o transmissor da oralidade que está acontecendo em sala. Pois é, nesse primeiro mês de aulas, a ausência deles, como é que isso pode afetar o aprendizado?
Dificulta muito. A gente sabe que todo portador de dificuldade auditiva, ele desenvolve outros sentidos para auxiliar nessa aprendizagem. Mas, como eu falei anteriormente, esse tradutor é o que vai transmitir, através dos gestos, né, dos códigos das libras, dos sinais de libras, toda aquela informação específica do conteúdo que o professor está apresentando em sala. Então, vai ser um desafio bem maior para esse estudante conseguir acompanhar sem a presença desse tradutor ou desse professor que tenha essa aptidão que seria o código de libras, né, os sinais de libras. O estudante, ele precisa desde a fase inicial, pequenininhos, até, por exemplo, até os 6 anos, ele precisa desse intérprete em sala de aula ou só depois, quando ele ingressa no ensino fundamental? Não, na verdade, a presença dele seria fundamental porque, querendo ou não, é uma particularidade desse aluno. Mas a gente sabe que as coisas a cada dia não são sempre as mesmas. Então, a partir do momento que existe o ingresso de conteúdos básicos que vão necessitar dessa tradução, a ausência desse intérprete vai prejudicar bastante. Então, acredito que a partir de um Fundamental 2, é de suma importância, como a matéria falou do aluno do ensino médio. Então, quer dizer, essa presença, ela complementa, é mais um agente de educação, auxiliando a essa criança, a essa portador dessa dificuldade auditiva, uma socialização e como é que eu posso dizer, um acompanhamento específico de um conteúdo. E a formação desse intérprete, ele necessariamente tem que ser um educador? Eu acredito que todos não têm essa informação assim, real, mas acredito que eles têm que também ser parte da formação em educação. Seria até ideal que a grade desses formadores, esses professores, incluíssem os sinais de Libra. Mas eu não sei se hoje, para ser um tradutor de Libras, é necessário ter essa formação em educação. E qual o papel da família nesse processo, principalmente nesse momento de ausência do intérprete, do tradutor na sala de aula? Nós temos que lembrar que a família é o primeiro grupo social de todos os indivíduos. Então, é através da família que ele começa com a interação e com esses vínculos na parte de socialização. A família é fundamental, primeiro, porque além de segurança e proteção, ela tem que desenvolver nessa criança, nesse aluno, essa independência, essa autonomia. A partir do momento que a família também entende o código de Libras ou começa a utilizar com essa criança esse código, já está ampliando muito essa adaptação futura para a sociedade de maneira geral. Mas nesse momento que não tem o intérprete na sala de aula, em casa, a família, os pais podem ajudar revendo a matéria que foi dada, já que normalmente a família ela sabe esse código? Sim, a partir do momento que a família já tenha isso, ela pode até ter, através dos códigos delas. Cada família também tem seu código com a criança, com essa pessoa, a informação. Mas esse código seria excelente. Eles poderiam também estar entrando em contato com as instituições, a família que tem um portador de necessidade auditiva, começar a interagir e procurar saber como é que funciona. Porque, querendo ou não, ela está facilitando no futuro a adaptação desse estudante no mercado de trabalho, no dia a dia de sala de aula. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia a todos. Adriana, e também aí a nossa entrevistada. Aliás,